Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o André, estás no Águia News. Vamos aqui falar sobre aquilo que vem na imprensa desportiva em relação ao Benfica, mas antes de mais, de referir que criei um canal no Spotify, portanto o nome do canal é o mesmo que do YouTube, Águia News. Já tens lá 2 episódios, ainda não dei muita atenção àquilo porque de facto ainda não tenho lá ninguém, mas se o canal for crescendo lá, também vou colocando lá mais conteúdo. Bom, em relação àquilo que realmente interessa, que é o Benfica e as notícias do dia de hoje, vou-vos falar de Enzo Fernandes, vou-vos falar também de Weigl, da possibilidade do Weigl continuar na Alemanha ou voltar para Portugal. Vou-vos falar de Grimaldo, que poderá eventualmente ser em janeiro. Vou falar também sobre a luta pela titularidade entre Florentino e Freddy Carstens. E vou-vos falar também de Steven Goran Eriksson. Bom, começando aqui pela questão do Grimaldo. O Grimaldo é um jogador, como vocês sabem, que tem tido uma passagem pelo Benfica algo polémica, não é? O ano passado teve um problema disciplinar e teve na porta de saída, não só por esse problema disciplinar, mas também pelo facto de estar em final de contrato e de se recusar a renovar. No entanto, Roger Smith gostou do jogador, o jogador tem feito um arranque de época extraordinário, para mim está a ser o seu melhor arranque de época de sempre, também pelo facto de ter ali o João Mário fazer-lhe a cobertura pelo lado esquerdo, permite que o Grimaldo se liberte um pouco mais em termos ofensivos, no meu entender, e Grimaldo tem funcionado muito bem. Eu já gostava de Grimaldo, sempre gostei do futebol Grimaldo. O futebol Grimaldo enquanto jogador eu sempre gostei dele, mas acho que ele este ano ainda está melhor do que nos anos anteriores. É um defesa esquerdo que tem gol. E existe a possibilidade, segundo, neste caso, a notícia do Tutti Sport, portanto, o Grimaldo foi manchete no Tutti Sport, em que dizem que a Juventus vai atacar o Grimaldo neste mercado de inverno, portanto, em janeiro. E o que é que nós sabemos em relação a isso? É aquilo que também vem na imprensa desportiva, nomeadamente no Record. O Grimaldo, neste momento, quer ficar no Benfica. O Grimaldo está satisfeito com aquilo que está a fazer no Benfica, com as possibilidades que tem de ganhar o título nacional, a possibilidade que tem de continuar na Champions, porque o Benfica está em segundo lugar, com os mesmos pontos do PSG. E, portanto, o Grimaldo está satisfeito e quer permanecer até ao final da época. O que é que eu sei da parte do Benfica? É que o Benfica tem interesse em renovar. O Rui Costa, há 2 semanas atrás, a propósito da situação do Grimaldo, Rui Costa disse que está satisfeito com o Grimaldo, com o rendimento do Grimaldo, e que o clube continua interessado na continuidade do Grimaldo. Portanto, eu acredito que o Rui Costa e o Benfica irão apresentar uma proposta de renovação. O que vai acontecer, provavelmente, é a minha previsão, é que o jogador não vai renovar e vai manter-se até ao final da época. Não acredito que o Benfica o venda em janeiro. E se o vender, terá que ter uma alternativa viável, porque o Ristic, no meu entender neste momento, teve uma pouca utilização ainda não se mostrou uma alternativa válida. Gostaria de saber a vossa opinião. Vocês acham que o Benfica deve negociar o Grimaldo em janeiro ou deve permanecer com o Grimaldo até o final da época e tentar a sua renovação? Eu acho que o mais correto seria ou conseguirmos contratar uma alternativa viável do género de Rafael Guerreiro em janeiro, ou caso não consigamos essa alternativa, e uma vez que o Grimaldo também quer permanecer até o final da época, acho que poderemos manter o jogador, mesmo que ele não queira renovar até o final da época. A não ser que a proposta das Juventus seja de valores realmente muito acima daquilo que seria esperado, porque as notícias que surgiram é que as propostas eram na ordem dos 7 milhões e, portanto, isso é um valor escasso. Para hipotecar uma época por 7 milhões é pouco, portanto, teria que ser um valor alto que permitisse ao Benfica contratar uma alternativa. O jogador está avaliado na Transfer Market em 20 milhões, salvo erro. Este ano já leva 13 jogos, 1 golo e 3 assistências. É um jogador que chegou ao Benfica em 2015, aliás, em janeiro de 2016, a meio da época 15-16, com problemas físicos e, portanto, fez apenas 5 jogos. Na época de seguida, em 16-17, estava a ter uma participação mediana, mas daí para a frente foi sempre titular indiscutível no Benfica ao longo de todas estas épocas que fez no Benfica. Portanto, não é um jogador qualquer, é um jogador que já ganhou 3 ligas portuguesas, uma taça de Portugal, uma taça da Liga e 3 supertaças. A sair terá que ser por um valor elevado. Em relação ao Enzo, como eu já vos tinha dito, há uns dias atrás, a possibilidade do Enzo ser titular na seleção é fortíssima. Na seleção da Argentina, isto porquê? Porque o Lo Celso não se apresentou nas melhores condições e a imprensa argentina tem afincado que o Enzo poderá ser mesmo titular já no jogo das Honduras para ser preparado para o Mundial do Qatar. É um jogador que, segundo o selecionador da Argentina,
poderá ser uma referência na seleção a curto e médio prazo. Esperemos que o Enzo seja titular e que possa, de facto, representar o Benfica no Mundial, neste caso, enquanto jogador da Argentina. Vamos falar aqui também da luta entre o Fredrik Arsens e o Florentino. Portanto, o Florentino acabou por ganhar o lugar. Na altura, o concorrente direto do Florentino era o Weigl. O Weigl estava na porta de saída e o Florentino aproveitou todas as oportunidades que teve para mostrar o seu futebol. Acabou por se ingrar e fazer uma boa dupla de meio campo com Enzo. O que nós sabemos é que o Fredrik Arsens prestou declarações quarta-feira a dizer que quer conquistar o lugar no Benfica. E isso é bom, que o jogador tenha essa ambição de ser titular no Benfica. Então o Record fez aqui uma comparação entre os dois jogadores. Teve aqui a comparar características, inclusive colocou o Hélder Cristóvão, que foi o treinador da equipa B, que o lançou na equipa B do Benfica, o Florentino, a fazer uma análise dos jogadores. E no fundo o Hélder diz que os jogadores têm características similares em determinadas situações, nomeadamente no momento defensivo, no momento de procurar a bola, na intensidade de um ao jogo. No entanto, ele destaca que o Arsens é melhor no passe longo, portanto, e que isso é importante para queimar linhas. No entanto, parece-me que o Florentino neste momento merece a titularidade e merece manter-se no 11. Obviamente que o Fredrik Arsens é um excelente jogador, eu gosto bastante do Fredrik e acho que a luta vai ser interessante por o lugar do meio campo. Também gostaria de saber a vossa opinião. Para vocês, quem seria o titular? Fredrik Arsens ou Florentino? Já agora vou aqui citar as declarações do Hélder. O Hélder disse o seguinte: é um jogador com maturidade, empresta ao jogo uma forte capacidade física, tal como Florentino, mas tem passe longo mais disponível. Tenta saltar linhas com um passe mais esticado. Portanto, esta foi a grande diferença que Hélder destacou em relação entre o Florentino e o Fredrik Arsens. O Weigl, portanto, foi para a Alemanha com o objetivo de ir para o Mundial, porque ele disse que o selecionador da Alemanha presta mais atenção aos jogadores que jogam na Alemanha, e também em resposta às declarações de um dirigente do Borussia de Mönchengladbach, que disse que o clube não tinha capacidade para pagar os 15 milhões pelo Weigl. O Weigl disse que foi para a Alemanha com o intuito de poder ficar no clube e acredita que está a fazer bons jogos pelo clube. Já fez 2 jogos e ele diz que fez 2 bons jogos e que a perspectiva dele é continuar no clube. Portanto, estamos aqui a ver de facto os dirigentes a demonstrarem alguma incapacidade financeira para contratar o jogador, mas estamos a ver o jogador a querer ficar na Alemanha. Vamos ver o que é que vai dar no final da época. Weigl é um jogador que teve uma passagem pelo Benfica em que foi titular nos anos em que cá teve, mas nunca conseguiu convencer os adeptos. Também gostaria de saber qual é a vossa opinião. Vocês gostariam que Weigl se mantivesse na Alemanha ou que regressasse para o Benfica no final da época? Weigl também disse que foi para a Alemanha porque tem esperança de representar a seleção da Alemanha no Mundial, que é um objetivo que ele tem em mente e que não desistiu desse objetivo. De referir também que a fábrica de talentos completa 16 anos, portanto o Benfica, o Seixal, portanto completa 16 anos, e vou-vos aqui relatar alguns factos históricos desse projeto. Portanto, a primeira pedra foi lançada no ano 2000, no entanto a construção só começou em 2003. O primeiro título nacional conquistado no Caixa Futebol Campos foi o título de Júniores, em 2008, o renascimento da equipa B foi em 2012, a primeira pedra da ampliação do Futebol Campos foi em 2013, a inauguração da bancada do campo número 1, com capacidade para 1520, aliás, para 2721 espectadores, foi em 2013. O Benfica foi finalista da primeira edição da Youth League pela primeira vez em 2014. Ampliação do campo de Futebol Campos em 2014. Inauguração do Espaço 360 em 2014. Em 2015 o Benfica ganhou o prémio Best Academy of the Year pela Global Soccer Awards. Em 2016 o Benfica ganha o certificado de entidade formadora pela Federação Portuguesa de Futebol. Nesse mesmo ano, Renato Sanches ganha o Golden Boy. Em 2017, Benfica foi finalista da Youth League. Em 2008, nasceu a equipa Sub-23. Em 2019, a certificação do Benfica enquanto entidade formadora de 5 estrelas. Em 2019, também prémio Best Academy of the Year, ganha pelo Benfica. Em 2019, ampliação do espaço do Benfica Campos. João Félix, em 2019, vence o Golden Boy.
2020, Benfica finalista da UEFA Youth League. 2021, certificação de projeto de formação para o futuro. 2022, Benfica vence a Youth League e 2022, Benfica vence a Taça Intercontinental. Portanto, o Benfica tem aqui um histórico de qualidade em termos estruturais e também em termos de jogadores. Poderia citar aqui alguns jogadores em que o Benfica já ganhou mais de 350 milhões com estes jogadores, nomeadamente, vou-vos falar alguns: Bernardo Silva, Oblak, Renato Sanches, Gonçalo Guedes, André Gomes, Ederson, João Félix, Ruben Dias e Nuno Tavares são alguns dos nomes que vos poderia enumerar em relação a esse saldo positivo de 350 milhões de euros. Em relação ao Eriksen, portanto, vamos aqui falar um pouco de história também, que o Benfica é um clube com história, e é importante falarmos da história do Benfica. Portanto, o Benfica, com Eriksen, fez história em 82-83, com 15 vitórias consecutivas, 10 na Liga, 4 na Taça UEFA e 1 na Taça de Portugal. 40 anos depois, esse recorde ainda subsiste. E o Benfica poderá colocar fim a esse recorde que estão tantas alegrias do Benfica. O Roger Smith vai com 13 triunfos seguidos e, se ganhar ao Guimarães e ao PSG, igual ao recorde de 15 jogos, 15 vitórias. Para superar, terá que ganhar também o jogo contra o Rio Ave. Mas vamos nos focar na igualdade do recorde. Para igualarmos o recorde, temos que ganhar ao Guimarães e ao PSG. De referir que a equipa de Eriksen era treinada... O Eriksen tinha jogadores como Humberto Coelho, Chalana, Diamantino, Nené, e essa equipa de 82-83 liderou da primeira à última jornada. Foi finalista da Taça UEFA e foi derrotado no final. No entanto, mérito ao Benfica por essa excelente época, culminou com o título de campeão nacional e com uma final europeia. Este ano esperemos que consigamos repetir esse feito. No entanto, o caminho é mais complicado, no meu entender, do que naquela altura. Reparem, o Eriksen conseguiu este recorde na Taça UEFA. O Benfica vai ter que conseguir este recorde na Liga dos Campeões. É uma diferença considerável. A equipa tipo do Eriksen era Bento na baliza, Pietra, Humberto Coelho, Bastos Lopes e Veloso defesas, Carlos Manuel Schell, o famoso Schell, que fazia parte da comissão do Benfica durante vários anos, João Alves, Chalana, Nené e Filipovic. E neste momento o Roger Smith tem Vlaco Dimos, Bá, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Enzo, David Neres, Rafa Silva, João Mário e Gonçalo Guedes. E a questão é que os adversários também, como o Benfica encontrou ao longo dessa caminhada dos 15 jogos, 15 vitórias, no meu entender, eram adversários mais acessíveis. Embora eles tenham encontrado o Porto pelo caminho, nós já encontramos a Juventus também, esta época. Portanto, vamos ver, esperemos que o recorde seja batido. O Eriksen prestou declarações a dizer que espera que o recorde seja batido, que seria bom sinal, e vamos todos torcer para que isso aconteça. Será um marco histórico que o Benfica poderá alcançar já neste arranque de época, que poderá trazer um bom presságio para aquilo que será toda a temporada. Bom, obrigado por terem assistido ao vídeo. Se gostaram deste conteúdo, deixem um like, subscrevam e sigam. Até uma próxima, fiquem bem.